Por isso que eu falei que ninguém tem como escapar, certo? E eu vou trazer aqui uma palavra sobre o tema. Eu, como sou pentecostal e conheço os pentecostais, né? Essa aqui é uma palavra mais pedagógica. Ela não é uma palavra motivacional. Mas eu vou fazer um pedido aqui, quem é pai de crianças e adolescentes. Não vai dar para você guardar tudo que você vai ouvir. Não há capacidade da mente humana com várias informações. Eu vou te dar um conselho. Você que é pai de crianças e de adolescentes, eu incentivo você, depois de um dia na sua casa, entrar na internet, na rede social da igreja e assistir o que eu vou falar, novamente. Porque não vai dar para você assimilar tudo de informação que você vai receber aqui nessa noite. Eu vou pregar sobre a importância da família. E vou usar apenas uma parte pequena, primeira, de Daniel, capítulo 2, versículo 23. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 23, só a primeira parte. Tá? Uma palavra que Daniel vai dizer muito interessante. Daniel, capítulo 2, versículo 23. Já está mais na parte final do Antigo Testamento, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, está por aí, você vai achar o livro do profeta Daniel. E apenas, nada mais, nada menos, a abertura que está escrito no versículo 23, o grande profeta Daniel dizendo: o Deus dos meus pais. O Deus dos meus pais. Você pode repetir? Só esse pedacinho. Eu vou falar para calma. Eu conto 1, 2, 3 já para ficar o coral bonito, né? O Deus dos meus pais. 1, 2, 3 já. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a importância dos pais para o desenvolvimento, a importância dos pais para o crescimento e amadurecimento dos filhos. Esse aqui é o primeiro tópico que eu quero falar com vocês. A importância dos pais para o desenvolvimento, crescimento e amadurecimento dos filhos. Uma informação que todo mundo sabe, eu acrescento alguma coisinha. A família é a primeira agência socializadora. É ela que transfere para os indivíduos uma herança biológica, psicológica, sociológica, espiritual, tanto para o bem como para o mal. É a família. A família é tão importante que ela vem antes da igreja. Quando Deus fez o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 28, mandou multiplicar, se multiplicar. Gênesis 2, 24 dá a base. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Isso é o casamento. A base, né? O homem, a mulher e sua prole. É a base da família. Depois, quando você vê Abraão, que Deus faz promessas a Abraão no capítulo 12, versículo 2 e 3, sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou fazer de você uma grande nação, e para fazer dele uma grande nação, tem que começar com uma família. E aí tem uma sentença no final: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa a Abraão se cumpre em Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 8, 14, 16. Então, em Cristo é uma promessa espiritual. Em Cristo, todas as famílias serão benditas. Para você entender a importância da família. A família é de fundamental importância, em segundo lugar, para o desenvolvimento do caráter e da personalidade dos indivíduos. Para definir para você
Caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e determinam nossas escolhas, decisões e atitudes. Já a personalidade é o que nós chamamos do eu total. Isso é aquilo que faz com que você seja diferente das outras pessoas. É a soma do caráter mais o temperamento mais a inteligência. Então, a família é de fundamental importância para a formação, para o desenvolvimento do caráter e da personalidade, duas bases incríveis que vão dizer quem você é. Terceiro lugar, que também é muito interessante, de todas as espécies, a espécie humana, é a que requer mais tempo para o amadurecimento do cérebro. De todas as espécies, a nossa espécie humana é a que mais tempo leva para o amadurecimento do cérebro. E aí, como leva mais tempo para o amadurecimento do cérebro, mais uma vez, como o ser humano é um ser social, aí entra novamente a família. Existem áreas críticas para a vida emocional que está no cérebro humano, como autocontrole, não é? Compreensão e habilidade para responder. Isso aí leva entre 16 a 18 anos para amadurecer. E quem é que vai contribuir para essas áreas? Os pais, a família. Eu estou te mostrando aqui para você ter uma ideia do que é importante. A família é responsável pelo atributo mais precioso que é o amor. Escute o que eu vou dizer para vocês. Se morre mais no mundo por fome de afeto do que por fome de comida. Afeto, amor, carinho, amizade. Se morre mais gente no planeta Terra por fome de afeto do que por fome de comida. Agora, tem uma observação importante para quem é pai. Aí, quem é pai, levante a sua mão por obséquio, é só pai, macho, pai. Levanta alto, alto. Segura a lambada. Pode abaixar. Põe aí na tela. Eu vou ler e depois vocês vão repetir. Escute isso aqui. A autoridade do pai vai ser fundamentada em sua casa através da qualidade do seu amor a Deus, esposa e filhos. Para que o pai tenha autoridade sobre filhos, tem que amá-los. Quanto menos fiel for o seu amor, menos autoridade terá. E quanto mais fiel for o seu amor, mais autoridade terá. Olha que coisa séria. Eu quero que os homens repitam comigo a partir da minha fala, ok? Me seguindo, ok? A autoridade do pai vai ser fundamentada em sua casa através da qualidade do seu amor a Deus, esposa e filhos. Para que o pai tenha autoridade sobre os filhos, tem que amá-los. Quanto menos fiel for o seu amor, menos autoridade terá. E quanto mais fiel for o seu amor, mais autoridade terá. Esse aqui, meu irmão, não é uma elucubração mental ou uma frase de efeito. Isso aqui, tanto está respaldado pela Bíblia, como está respaldado pela própria ciência. Eu não estou aqui dando um chute ou jogando aqui uma frase de efeito. Os pais, em quinto lugar, são os arquitetos e os construtores da família. Usando uma linguagem de arquitetura, não é? E de engenharia, os pais são os construtores e os arquitetos da família.
Agora, olha isso aqui para você entender. Durante os 7 primeiros anos de vida, nossos pais e o ambiente familiar vão definir a realidade que vamos usar por toda a nossa vida. Os 7 primeiros anos de vida, os pais e o ambiente familiar vai determinar para você a realidade do que é a vida, que vai te acompanhar por toda a sua história. Olha porque Satanás quer tirar a autoridade dos pais. Olha porque Satanás quer destruir a família. Agora, olha essa informação dos estudiosos do comportamento humano. Olha que informação interessante. 80% da nossa vida está definido, da nossa visão de vida, até os 7 anos de idade. Isso vai interferir em toda a nossa vida para o resto do tempo. 80%. Isso aqui é um negócio muito sério. Até os 7 anos de idade, 80% da nossa visão de vida está definida. Isso vai interferir em toda a nossa história. Se alguém pensa que pai e mãe é uma coisa que não tem problema, ou que eu não sou tão importante para meus filhos, você está muito enganado. Relacionamentos tensos ou relacionamentos conjugal, mau relacionamento. Tensão é muita briga, o tempo todo briga entre casal. Ou mau relacionamento, que os filhos percebem que os pais não se amam, com certeza vão produzir filhos doentes. Outra, figura paterna omissa. Figura paterna omissa, isso é, ele não tem o papel social de pai. Ele é um omisso. Sabe o que pode produzir? Suicídio em crianças e adolescentes, homossexualismo, crianças envolvidas por drogas e meninas que procuram em outro homem a ausência da figura do pai. Figura feminina possessiva. Mães possessivas, que pensam que são donas do filho. Sabe o que elas fazem? Sabe o que elas produzem? Filhos castrados do poder de decisão. Não sabem decidir, não sabem fazer escolhas. E como resultado, filhos dependentes que não amadurecem. E quando a mulher ocupa o lugar do homem, desastre para ela e para a família. E, por favor, deixa eu dizer uma coisa aqui. Mas lá em casa é a mulher que toma a frente. Você tem que entender o seguinte. Até os filhos percebem quando o pai cede. Não é que ela toma, é o pai que cede. Os filhos sabem que meu pai tem autoridade, minha mãe tem mais capacidade para administrar dinheiro. Minha mãe é uma mulher de decisão, então ele cede. E a mulher não demonstra para o filho que ela é o machão da casa. Ela está na frente porque o marido lhe dá essa autoridade. E isso tem vários lados. Assim não há nenhum problema. O problema é quando a mulher toma e começa a chamar o cara de banana, começa a mostrar aos filhos que quem manda é ela e que ele não manda em nada. Aí é que está o problema instalado. E como resultado, problemas emocionais nas crianças. Porque Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo completo. Agora escuta isso aqui que eu vou dizer para vocês. Uma das experiências mais extraordinárias para as crianças é até onde elas percebem que seus pais são confiáveis. Isso aqui é uma das experiências mais extraordinárias para as crianças. Elas vão aprender a lidar com suas perturbações, impulsos e empatia.
Isso é capacidade de identificar com outras pessoas. A criança vai lidar com suas perturbações, seus impulsos e seus relacionamentos com outras pessoas quando ela sente que ela está num lar seguro. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com conhecimento cultural, tem a ver com o papel de pai e mãe. Agora, meus queridos e amados irmãos, além dessas questões de figuras paternas e figuras maternas, nós temos uma questão ideológica. Irmão, quando a Bíblia diz o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento, nós temos uma questão ideológica de tirar dos pais o poder da educação e passar para a escola. É o que o marxismo cultural, o comunismo, socialismo, qualquer lixo do diabo desse que você falar. Qual é o grande jogo? É a mudança do paradigma do modelo do mundo ocidental. O paradigma do mundo ocidental está baseado no modelo judaico-cristão. Família, homem, mulher e sua prole, direitos humanos, proteção à vida, valorização da mulher, crianças e idosos. Isso aqui é a base, é o modelo do mundo ocidental. Os esquerdopatas, como eu chamo, e como eu digo, eles querem mudar esse modelo para um modelo humanista ateísta. Por isso que você viu o candidato que ganhou dizendo que a família tradicional é retrógrada. Isso não é de graça. O que eles querem é destruir o último reduto de autoridade que é a família para formar uma sociedade de informes dominada por uma elite política. Porque a família é o último reduto de autoridade para impedir que alguém eduque. Aprenda. Pais educam, escola ensina. Quem educa são os pais. Não é a escola. A escola ensina português, biologia, história, matemática, química e física. Mas esses desgraçados do inferno querem tirar a educação dos pais e passar para a escola. Ah, se os crentes tivessem entendimento disso, nunca voltava nessa cambada do inferno. Agora, olha o que diz a lei. O artigo 229 da Constituição brasileira diz que pertence aos pais o dever de cuidar e de educar. Está na Constituição, meu irmão. Artigo 229, não está na escola, não. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos. Artigo 12, inciso 4. Os pais têm o direito de educar, seja moral, ou seja, pelo viés religioso, de acordo com suas convicções. Não é a escola, são os pais. O Brasil é signatário dessa tralha. A Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 26, inciso 3º. Eu estou citando a lei, para mostrar o que eles fazem. Eles rasgam qualquer coisa para tomar posse das crianças. Rasgam qualquer coisa. Os pais têm o direito de que os seus filhos, os pais escolhem o tipo de gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. São os pais. Não é o governo, não é um partido político ou uma ideologia. Então, a ideologia de gênero, olha o jogo. Já que a família é o último reduto de autoridade e o modelo judaico-cristão está baseado na família tradicional, então vamos introduzir a ideologia de gênero para ensinar a criança que ele não é menino nem menina. Ele é qualquer coisa. E qualquer coisa é família. Isso é um jogo do inferno, meus irmãos. Irmãos, essa frase aqui, isso é antiguíssimo. Quando eu era garoto, os comunistas sempre disseram: me entregue as crianças que nós conquistamos as nações. Antigamente,
O comunismo queria conquistar pelo poder da bala. A revolução mais sangrenta do planeta Terra. Mataram mais de 100 milhões de pessoas e viram que não adiantaram. O que os ideólogos pensaram? Vamos mudar. Nós não vamos vencer as nações pela bala, mas pela cultura. E para vencer pela cultura, nós temos que destroçar a família tradicional. Além das deficiências de pais e de mães, nós ainda temos que lutar com a questão ideológica. E aí vem uma pergunta: que tipo de filhos nós estamos produzindo ou construindo? Que tipo de filhos nós estamos produzindo ou construindo? Escuta, meu irmão, para consubstanciar o que eu estou falando. É a palavra de Deus que diz em Provérbios 22:6, em Efésios 6:4, ensina, instrui a criança no caminho que deve andar, para quando envelhecer não se arrependa dele. Admoeste, isso aí, instrua seu filho na doutrina do Senhor, diz Paulo em Efésios 6:4. Que tipo de ensino você está dando a seu filho e a sua filha? A Bíblia dá ênfase ao tempo que os pais têm que gastar com os filhos, porque educar gasta tempo e energia, não é fácil. Eu vou dar a síntese do que está em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 8, quando Deus está dizendo para o povo de Israel: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E você vai ensinar aos seus filhos, no deitar, no levantar, no caminhar, quando estiver junto, coloca na porta, coloca entre os olhos, escreve na mão. Quanto tempo você usa e passa para instruir seus filhos? Quanto tempo, meu irmão? Agora, sabe o que está acontecendo hoje? Os pais estão entregando os seus filhos às redes sociais, à internet em geral, e lamentavelmente os pais estão envolvidos nisso. Os pais têm entregue seus filhos, compra um tablet bonitinho para a criança, entrega na mão dele, até aqui dentro da igreja. Se tiver criança, quer entregar o celular na mão de filho. A gente sabe o que está acontecendo? Eu vou dizer para você o que está acontecendo com essa geração e que até os pais estão nisso. Olha o que está produzindo para você poder entender. Uma coisa chamada imobilismo. Quanto tempo jogado fora sem ser produzido nada por ficar em Zap, YouTube, Facebook, Instagram? Quanto tempo? Quanto tempo? E você sabe o que isso produz? Uma sensação de atordoamento, prostração, inércia, incapacidade. Depois de tanto tempo com a cara nessa porcaria. Sabe o que está produzindo, meu irmão? Bloqueio da capacidade de pensar. Sabe o que está produzindo? Problemas circulatórios, problemas de coluna e uma coisa que eu vou dizer aqui chamada corcunda precoce. Sabe o que é corcunda precoce? À medida que a idade avança, 70, 80, né? A estrutura óssea vai envergando. 75, 80, 85. Sabe o que os estudiosos estão falando? Gente de 40 anos encurvada como alguém de 80. 40, horas. Aqui, horas. Eu estou falando de prova, não estou falando de blá, 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 blá. Isso é provado. Isso é provado, meu irmão. Problemas circulatórios que afetam problema de coração, que afetam um monte de coisa. Aqui eu estou mostrando para você. Bloqueio da capacidade mental. O que é isso, pastor? Eu vou te explicar. Todas as vezes que nós nos deparamos com um problema ou com uma situação para resolver,
a nossa mente vai ao HD, à memória, buscar alguma solução que você tenha guardado para resolver o problema. Isso acontece em velocidades espantosas. Tá? A reflexão se apoia na memória. E a memória se apoia nas experiências que te marcaram e no conhecimento. Então, você se depara uma situação nova, uma situação para resolver. Automaticamente, a mente vai na memória buscar conhecimento ou fatos marcantes. E o que a memória está cheia? Zap, zap, TikTok, filminho engraçadinho. É provado que essa geração hoje não sabe resolver problemas banais com toda a tecnologia, com todo o avanço. Por quê? Porque a memória está lotada de informação e não de conhecimento. Eu não estou dando chute aqui, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo para você. Condiciona os indivíduos a atitudes de submissão. E isso pega os adolescentes e as crianças com uma força estupenda. Você já viu esses idiotas, desculpe a expressão, olha, vamos nos encontrar 4 horas da manhã na Praça 15. Um bando de idiota vai 4 horas da manhã para se encontrar na Praça 15. Vocês já viram isso? Não é? As crianças ficam à mercê de pedófilos, de pornografia, de drogas. O ser humano fica à mercê de coisas que ele tinha que reagir, mas não reage, porque é manipulado. Eu estou mostrando para você, queridão. Quem está na cadeia da responsabilidade? Os pais. Crianças e adolescentes são convidados passivos a terem atitudes de adulto. Isso é devastador. A criança e o adolescente ainda não está preparado biologicamente, psicologicamente para várias situações. E aí, a sexual. As crianças são invadidas por práticas sexuais que elas não estão preparadas. Então, gera frustração. Porque elas não estão preparadas para usufruir daquilo. E desencadeia uma série de problemas psicológicos e emocionais. O aprendizado se consta de 2 coisas, imitação e identificação. Crianças são propensas a imitar o que elas estão vendo. Já disse e repito, a criança não sabe diferenciar informação de sugestão, de ordenança. Ela recebe tudo como uma coisa só. Ela não sabe, não, isso aqui é apenas uma informação, não, isso aqui é apenas uma sugestão. Eu posso ou não? Não, isso aqui é uma ordenança. Ela não sabe. Ela absorve tudo com uma força só. Isso, deixa o telefone na mão desse garoto. Para você ter uma paz, para depois você usar o teu dinheiro para gastar em psicólogo e psiquiatra. Você sabe o que está produzindo nas crianças? O abuso, o uso excessivo de celulares, de tablets. Escuta, disgrafia, dificuldade em escrever, dislexia, dificuldade em ler, descalculia, dificuldade em noções aritméticas. Tem mais? Tem. Perda de concentração, perda de memória. Eu estou mostrando aqui resultado, isso aqui é tudo pesquisa, não estou chutando nada. Fatores emocionais como tirania, egoísmo, impulsivas, desrespeitosas, dificuldade de aprendizado em geral. Eu disse para você que a mensagem hoje é difícil para dar glória a Deus. Ela é pedagógica, então é para te ensinar. Olha, o que é
que as redes sociais, a internet, em geral, está produzindo? Déficit da comunicação na família. As pessoas estão numa mesa de almoço, 5 pessoas, cada uma com um celular e não se fala. Eu estava agora num hotel que os bandidos aí, os vagabundos, pensando que vão impor a minha liberdade. Pastor, manda a gente para a porta do quartel e vai para o hotel. Primeiro que eu nunca mandei ninguém para a porta de quartel. Onde eu falo para as pessoas irem, eu estava lá, 7 de setembro do ano passado e 7 de setembro desse ano. E eu vou aonde eu quero e não devo satisfação. A minha liberdade não está em jogo para ninguém. Só uma informaçãozinha. Mas vamos voltar para a temática. Ninguém vai dizer para mim se eu vou para a praia ou para a montanha. Ninguém vai dizer para mim se eu tiro férias ou não. A minha liberdade eu não dou para ninguém. Nem para bolsonaristas, nem para lulistas e nem para qualquer raça que quiser. Então vamos voltar. Eu estava no hotel, numa praia espetacular, que é a maior piscina natural do mundo, que é Muro Alto, em Pernambuco, Porto de Galinhas. Aí eu estava na água com a Elisete, deixo o telefone no quarto, não carrego o telefone. Aí eu estava na praia, vários casais na cadeira e famílias, cada um com um celular. Eu falei, Elisete, olha aquilo lá. Inclusive um que tirou fotografia minha. Não vão para usufruir, vão para bisbilhotar a vida dos outros e passar. Aí eu estava, Elisete, olha aquele casal. E eu adoro a água do Nordeste, que é uma água morna, e eu fico horas, porque a água do Rio de Janeiro é fria, eu não suporto essa água de praia do Rio. E aí, eu um tempão dentro d'água falando para Elisete, olha lá, mais de 1 hora, a maioria dos casais que estavam na praia de famílias, cada um com o celular na mão. Que mundo louco é esse? Aí o que acontece? Diminuição, decréscimo da atenção entre os seus membros, diminuição do afeto, amor, carinho e amizade. Dentro da família, não é fora, que dirá fora. Aí produz uma coisa chamada incomunicação. As pessoas estão debaixo do mesmo teto e poucos se conhecem. Porque não conversam. Porque não falam. Porque estão vendo televisão 5 pessoas e 3 delas estão com o celular na mão e 2 delas estão vendo o que está na televisão. O negócio é fantástico, para não dizer o contrário. Sabe qual é o resultado disso? Aqui no item 4. Agora vamos para o resultado. Não adianta, não tem mamãe me chora. A nossa vida é atitudes e resultado. Ou para o negativo ou para o positivo. Não, eu vou ficar neutro. Vai ter resultado. Vai ter resultado da omissão, vai ter resultado da atitude errada e vai ter resultado da atitude certa. Aqui vamos rever o resultado da questão de figura materna e paterna dentro de casa e dessa influência desgramada ideológica e dessa questão de redes sociais e internet. Então vamos lá? Número 1, resultado, uma geração rebelde, que não reconhece a autoridade e não tem punição. Uma geração relapsa e relaxada, porque não tem disciplina. Uma geração insensível, porque não cultivaram o afeto, o amor, carinho e amizade. Uma geração incrédula. O reino de Deus não é priorizado. E Deus é uma coisa como outra coisa qualquer. E como diz Romanos 1:28, Deus os entregou a um sentimento perverso por menosprezarem Deus. Uma geração alienada, dominada por informação e não por conhecimento. Uma geração de amores líquidos, isso é, não possuem vínculos duradouros, vínculos utilitários, como é chamado. Por isso que essa é uma das maiores causas da quantidade de divórcio. Não tem vínculos duradouros, é utilitário. É uma amizade aqui, é uma amizade por zap, é uma conversinha aqui. E uma geração de valores invertidos. Amam
coisas e usam pessoas, ao invés de amar pessoas e usar coisas. O ser humano é uma coisa como outra coisa qualquer. As pessoas amam celular, amam roupa, amam carro. E usa as pessoas como se a pessoa fosse o objeto, o que eu chamo da coisificação da vida. Isso aqui é resultado, meus amados e querida igreja de Jesus. E aqui vai para a conclusão. E vou beber um pouco d'água. Escute isso. Por que o poder do Evangelho nos salva, mas não transforma a nossa família? Por quê? Porque o poder de Deus, o poder do Evangelho, consegue salvar nossas vidas, nossas almas, mas não consegue transformar a nossa família. Por quê? Eu te explico. Porque 80% do que você é, do que você aprende, do que você faz, vem da família. Vem da casa, vem dos pais. Isso cria uma coisa chamada mentalidade. E aí, como vocês já ouviram, Deus não tem poder, por princípios dele, de mudar a mentalidade. Você que constrói ou destrói mentalidade. Deus não. Por isso que para tirar Israel do Egito, moleza para Jeová. Mandou praga, abriu o mar vermelho, arrombou com tudo que tinha direito, como se diz, em cima de Israel. Mas não conseguiu tirar o Egito de Israel. Pereceram. Mentalidade. Porque 80% do que você aprende, do que você sabe, é no seio familiar. Cria uma mentalidade e Deus não interfere. Por isso que Deus salva a tua alma, mas não restaura a família, porque não querem mudar a mentalidade que receberam e que aprenderam. E aí Deus não pode fazer nada. Isso aqui é sério. Escutam mensagens, choram em culto, vêm à frente, mas continuam os mesmos. Porque foi construída uma mentalidade errada sobre vida, sobre família, sobre autoridade, sobre tudo que envolve a vida social. Como disse, a família é a primeira e a mais importante agência socializadora. Agora escute isso, que essas coisas estão ligadas. A fé também vem, por exemplo, dos pais. Se tiver fé nos pais, a maioria dos filhos recebem. É por isso que Josué 24:15, Josué diz assim: ei, vocês querem escolher servir a quem? Vocês podem ir decidir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele era modelo de fé, e isso transfere. O que Daniel, como um garoto de 13 a 16 anos de idade, para pensar, a 2.000 quilômetros de distância da sua casa, dos seus pais, da sua cultura e da sua nação, introduzido numa cultura devassa da Babilônia, aprendeu a cultura da Babilônia, aprendeu a língua da Babilônia. Como é que um garoto no meio dessa potroca toda, de 13 a 16 anos, com toda a facilidade da cultura da Babilônia, em Daniel 1:8 diz, e Daniel assentou, decidiu não se contaminar. A resposta está no capítulo 2, versículo 23. O Deus dos meus pais, eu aprendi acerca de Deus, eu aprendi acerca dos seus mandamentos, eu aprendi acerca da sua verdade, eu aprendi, e mesmo num ambiente corrupto e devasso, eu não abro mão de servir a Deus. Escute, queridos pais de crianças e adolescentes, escute o que eu vou te falar.
Em terceiro lugar, se uma criança não recebe educação cristã em casa, a exposição da fé, uma vez por semana na igreja, não pode competir com a prática diária. Se você pensa que a escola dominical vai salvar teu filho, você está enganado. Uma vez por semana na igreja de manhã, você acha que é tudo. E durante 6 dias não tem oração, não tem Bíblia, não traz criança para a igreja, não lê Bíblia com ela, não ora com ela, entrega uma porcaria de um tablet e de um celular, e o moleque fica o tempo todo com isso. E você quer que 2 horas de culto de manhã estabelece a vida do teu filho? Não vai competir um dia de culto com 6 dias na semana. Não queira transferir para a igreja a tua responsabilidade. A responsabilidade da educação espiritual pertence aos pais. Os pais são os sacerdotes, os pais são os apóstolos, os pais são os pastores, os pais são os profetas da sua casa. O caráter dos filhos de muitos cristãos estão sendo pautados pela cultura do mundo e não pela cultura do reino. Estão fazendo o que os homens fazem e não o que Deus quer que faça. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15 diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago 4,4 diz: qualquer que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Efésios 5,1 diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Os filhos dos crentes estão imitando a cultura de devassos, que gente que odeia a família, que odeia nossos valores, e não a cultura do reino. Qual é a coisa mais importante que os pais deixam para os filhos? Eu já tenho dito aqui várias vezes. Qual é a coisa mais importante que os pais deixam para os filhos? Exemplo, 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 exemplo. Seus filhos te veem com um copo de água ou com um copo de bebida? Seus filhos te veem murmurando da igreja, falando mal de pastores? Ou vem honrando a igreja e os irmãos? Café da manhã, café com leite, pão, manteiga e queijo e vida do pastor. Almoço, arroz, feijão, carne e batatinhas e a mulher do pastor. Café da tarde, pão, manteiga, queijo, presunto, um suco, a família do pastor. Jantar, ou repete a comida, ou alguma coisa com ovo frito, e as famílias da igreja. E seus filhos estão vendo isso. É igual aquela historinha que eu já contei aqui, da esposa do pastor que vai visitar uma irmã, que há um tempo não aparece porque andou doente, então a esposa do pastor foi visitar. Chega na casa, a esposa do pastor tem um garoto pequeno. E quando a esposa do pastor entra, o moleque está agarrado atrás da saia da mãe, olhando a esposa do pastor pelo lado. A mãe na frente, ele é agarrado. A mãe tenta botar ele para frente, ele fica para trás. A esposa do pastor está olhando. Aí a irmã senta na mesa, no sofá, e o garoto fica atrás da porta. Viu a criança? Ele olha assim, quando você olha, ele se esconde. Aí a irmã disse: eu vou fazer um cafezinho. Aí o garoto, fica a esposa do pastor sozinha na sala, e o garoto vem, e de vez em quando olha e sai, ela diz assim: vem cá, meu filho, eu trouxe um bombom para você, vem cá. E criança, como não tem senso moral latente, dá a resposta: não vou não, mamãe disse que você é uma víbora. Você pensa que filhos não reproduzem o que os pais falam? Você pensa que teus filhos não estão ouvindo o que você... A criança tem um poder de absorção fantástico e fenomenal.
tem uma antena parabólica monstruosa. Você está comentando uma coisa na sala, ele está brincando com os colegas e está captando o que você está falando. A bobagem que você está falando, a besteira que você está falando na internet, a gargalhada com língua estranha e palhaçada com as coisas de Deus, o deboche de alguém, o que o fuxico do inferno coloca e que você acompanha como verdade absoluta. E por falar nisso, o cara disso aí é um petista que me ama muito. E eu tenho pena dos crentes que nem sabem disso. Um dia desses, esse filho do diabo botou lá, e eu mandei um recado. Ele botou lá dizendo que a esposa do pastor Christian, vou contar só um episódio, que a esposa do pastor Christian veio fugida da América para o Brasil. A esposa do pastor Christian é cidadã americana. Ela não tem green card, não. Ela é cidadã, passaporte americano. Aí eu mandei um recado, eu disse assim, avisa esse desgraçado, que eu vou entrar com uma ação na justiça, eu vou arregaçar esse bandido. Em 10 minutos ele tirou. É isso, calunia pastor, fala de igreja, esculhamba qualquer um monte de crente. Quer saber o que eu penso? Quer saber o que eu falo? Entra nas minhas redes sociais, eu não me escondo. Você não precisa comer na mão de ninguém, nem da imprensa marrom, vermelha ou do diabo. É só entrar na minha rede social, que vai ter uma resposta, que eu não me omito. Eu corro risco por outras coisas, porque eu vou me calar. Qual é o exemplo que você está dando? Deixa eu dizer uma coisa para você, está aqui meu irmão, o deputado Samuel Malafaia. Ele está aqui. Quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe de joelhos no quarto orando, costume do nosso pai, e ouvindo meu pai citar os nomes dos filhos. Não tinha colher de chá para vir para a igreja. Morávamos no Largo do Tanque, até hoje meu pai mora lá. Escola dominical, 2 ônibus para chegar na Penha. Meu pai não tinha carro. Acabava a escola dominical, 2 ônibus para voltar. Culto à noite, 2 ônibus para vir. Acabava o culto 9h30 da noite, 9h45, 2 ônibus para voltar. Não deixávamos de vir para a igreja. Não tinha Uber, não tinha táxi e não tinha carro. Era ônibus. E meu pai não tinha colher de chá. Já viu como é que é? Não quero não, vamos embora. Não tinha mamãe me chora, vamos embora para a igreja. Vinha com raiva, vinha indignado, mas vinha. Eu via meu pai lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Meu pai não era brinquedo com culto doméstico. Culto doméstico, cada um ora. E os menores, eu e minha irmã, tinha que repetir a oração. Os maiores, Sérgio e Samuel, já podiam orar, não precisava repetir a oração do meu pai. A minha irmã menor repetia a oração da minha mãe e eu, como irmão menor, do meu pai. Foi eu vendo meu pai, o jeito dele, a coragem dele, a maneira que ele enfrentava situações, eu sou fruto de que era meu pai, só que meu pai era melhor do que eu 10 vezes. Vocês não pegaram. Meu pai era um cara inteligente, um orador fantástico, que eu não chego no pé dele. Isso eu aprendi com ele. Aí pode ser que tenha algum irmão dizendo assim, pastor, eu aplaudo, eu não tive o pai que o senhor teve, eu não tive educação, meu pai era bandido, ou meu pai era devasso, eu não tive nem pai nem mãe. Que grandeza é a minha de ser o que eu sou? Não é mais do que a minha obrigação. Agora, beleza é ver você, que não teve o pai que eu tive, que não teve a mãe que eu tive, que não teve o lar que eu tive, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que rompe história. É você que tem que ser aplaudido e não eu. Eu não faço mais do que a minha obrigação. E todos aqui que foram criados em lares sadios, você que merece o aplauso, que veio de famílias desajustadas, de pais loucos, de mães birutas, e você é alguém que está rompendo a história e construindo uma nova história. É o teu exemplo que vai marcar essa geração. Eu quero terminar essa palavra com a igreja de pé. Eu quero terminar essa minha palavra como ministro, como teu pastor e como profeta dessa casa. Eu quero terminar profetizando sobre a tua vida e a tua família. Coloque as tuas mãos para frente. Abre as tuas mãos aí. Cada vez que você ouvir uma sentença, diga amém. E quando eu disser o amém para terminar, libere uma palavra. Eu me aposto. Eu concordo, eu recebo essa palavra. Quando eu disser amém, do teu jeito. Então, eu quero declarar
na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que você vai entrar com a sua família no céu. Eu declaro que você não vai perder a sua família para homossexualismo, para pedofilia, para devassidão moral, para pornografia. Eu declaro que a sua geração é de homens e mulheres de Deus que vão fazer a diferença. Eu declaro que o Senhor te encha de sabedoria, graça e poder. Eu declaro que a tua casa é um pedacinho do céu, lugar de paz, alegria, comunhão e prosperidade. Eu declaro que sua mulher vai gerar filhos e ela não será estéril, e que você vai ter sucessão geracional. Eu declaro toda sorte de bênçãos que a Bíblia me ensina sobre a tua vida e a tua família. Nenhuma seta do inferno, nenhuma arma forjada contra teu casamento, teus filhos e tua casa prevalecerá no nome de Jesus. Amém. Você só tem duas maneiras de tratar essa mensagem: ignorando-a, uma decisão sua, ou corrigindo alguma coisa daquilo que você ouviu. Reafirmo, os pais são arquitetos e construtores da família. Não transfira essa responsabilidade para ninguém. Nós estamos vivendo uma época de narcisismo, eu me amo, e individualismo. O que eu quero? Meu mestrado, meu doutorado, meu sei lá o quê? Filhos não. Fica por aí. Não é a babá que vai educar seu filho. Cuidado. Cuidado. Presta atenção a quem você botou dentro da tua casa. Tem uma infinidade de histórias de crianças manipuladas sexualmente por quem está com elas. Eu não estou fazendo acusação leviana. Existem mulheres extraordinárias. Teve uma na minha casa por 30 anos, que ajudou a Elisete, desde que chegou o primeiro lá em casa, que foi o Silas. Por 30 anos. Uma pessoa espetacular. Mas eu estou dando um alerta. Olha as queixas da criança. Olha o desespero do teu filho em querer ficar sozinho com o seu pai. Eu sei o que é que eu estou falando aqui. Olha o desespero dessa criança em querer ficar sozinho com a mãe. Crianças reagem de maneira diferente. Elas não vêm com senso lógico. Olha, papai abusou de mim. Olha, mamãe abusou de mim. A reação da criança não é assim. São reações emocionais ou de rejeição. Cuidado com aquele tio primo que quer ficar com teus filhos menores o tempo todo. Escuta o alerta que eu estou dando. Nós estamos vivendo casos terríveis. Terríveis. Muito cuidado de botar um garoto e uma menina dormindo juntos o tempo todo. Você pensa que não tem problema? São irmãos. Tenho que ir. É muita alienação para o meu gosto. Cuidado. Fique antenado e ligado às reações de jovens, adolescentes e crianças. Porque essa menina está diferente. O que está acontecendo com esse garoto? Não seja um pai alienado que nem conhece os jeitos
e reações dos seus filhos. É tão alienado que não percebe. A criança gritando por socorro dentro da casa e o pai e a mãe não codificam. Pare de idolatrar seu filho. Seu filho erra tanto quanto os meus. Pare de idolatrar. Pare de querer tomar defesa de criança e desmerecer adulto. Verifique os fatos. Verifique os fatos. Para você não ser um estúpido, porque uma das especialidades da criança é dar volta nos pais. Eu sou doutor nesse negócio. Está aqui meu irmão, mestre, mais preparado do que eu. Aqui, Samuel Malafaia, que dava nó em Pingo d'Água, em Gilberto Malafaia, Albertina Malafaia. Está aqui o mestre dos mestres. Porque isso é coisa da gente. E quando os filhos percebem, olha que Malafa para dar golpe nele não era brincadeira. Mas assim mesmo levava. Como eu também já levei dos meus. Eu vou só contar só um golpe que eu levava. Só para você saber como é que eles fazem. Eu morava no Recreio, num edifício. O edifício tinha uma área social. A minha filha menor, que mais se parece comigo, conseguiu combinar com o motorista que levava ela na escola, porque eu não acordava às 5h30 da manhã, 6. A mãe acordava, preparava e o motorista vinha pegar. E ela descia e dormia. Até a hora que ela sabia que eu ia levantar às 7, 7h30. Então ela faltava às primeiras aulas acobertada pelo motorista, e eu crente que ela estava na escola. Você vê o que criança faz, e olha que quem pagava o motorista era eu. E assim mesmo ganhando bola nas costas. A guria manipula o cara. Para você ver, isso é filho. E olha que eu nunca fui, porque eu aprendi de dar atenção para tudo que moleque fala. Mas tem pais que são uma vergonha. O que o pirralho fala, acredita. Eu vi um filme ontem, eu não tenho tempo, mas como eu estudei o dia inteiro, eu disse, eu tenho que dar uma parada para arejar minha cabeça. Estudando mais de 10 horas, essa mensagem simples que você ouviu. Aí eu falei, deixa eu ver se tem alguma coisa que me contribua. E eu caí num filme interessantíssimo. Uma menina que diz que um cara comete um estupro da prima, e não é o cara que comete. Ele vai para a cadeia, ele morre na guerra, e depois lá na frente, ela percebe o erro, já era tarde. E o rapaz amava a sua irmã, então destruiu o relacionamento. Você vê o que é criança, e os pais preferiram acreditar na garota, incriminaram um homem. E naquela época não tinha DNA, não tinha exame, então engolia. Mas hoje tem outros modos. O cara sai armado para dar tiro, porque o guri falou, investigue. Procure saber, a criança pode estar com a verdade, mas ela pode estar enganando você. Então você tem que investigar. Eu estou dando aqui instruções mínimas. Se você quer desempenhar a sua função de pai. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se assentem, por favor.